O quanto você se ama, homem preto? Você se ama o suficiente para olhar feridas abertas pelo mundo e buscar sará-las? Você se ama suficientemente para jogar fora rótulos que te foram colocados ao longo de sua vida? Segundo o professor e filósofo Nogueira, só é possível amar o próximo quando se olha para dentro de si. O processo do amor, assim como o da paternidade, é um processo longo, muitas vezes doloroso, mas sem dúvidas gratificante e extremamente compensador. Bem-vindos ao podcast Pais Preto. Eu sou Nara Dias. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Victor Araújo. E aqui quem fala é Diego. A mais nova série do podcast Pais Pretos e do coletivo Pais Pretos Presentes vai contar com a participação do médico Dr. Fleury, do escritor Stefano Volpe, da psicóloga Elânia Francisca, do professor e sociólogo Sérgio Barbosa, do pesquisador Felipe Oliveira e do jornalista Felipe Nunes, que vão nos auxiliar a iniciar a busca das causas e soluções para esse tão importante amor. Dividimos as abordagens em 4 fases da vida, para tratarmos das questões que entendemos como pertinentes na formação dessa pessoa. Falaremos deste homem preto na infância, juventude, vida adulta e na velhice. E hoje vamos falar sobre a idade adulta. E já indo um pouco mais para o homem, já nesse período da nossa vivência, quais etapas o homem precisa cumprir para seguir, para fazer a cirurgia de vasectomia pelo SUS? Então, quando a gente vai... A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia muito rápida e muito simples. Quando a gente vai pensar, então, assim, nessa cirurgia, né, quando a gente vai comparar a cirurgia de vasectomia com a cirurgia de ligadura de trompas, por exemplo, essa ligadura acontece muito mais, né? As mulheres são mais abertas a fazer isso, né? Acho que 29% e os homens 1, alguma coisa por cento, se não me engano, 1,2%. É muito discrepante, né? A gente sabe que isso é sempre baseado nesse processo que a gente vive, na sociedade machista que a gente vive, né? Sempre deixando essa participação, né? Sempre deixando essa decisão sobre o planejamento familiar com a mulher, né? E o homem nunca quer participar desse processo, né? Mas a cirurgia de vasectomia é muito rápida, né? Acho que 30 minutos já é resolvida, né? Então tem que ser um homem com mais de 25 anos que já teve 2 filhos, né? E quando é homem casado, a esposa tem que concordar, né, que essa cirurgia seja feita também, né? Nossa, eu sabia. A esposa também tem que concordar que essa cirurgia seja feita. Então, são os pré-requisitos que têm que ser feitos. Aí marca a consulta com o urologista, pode ser mesmo feito, não precisa ficar de jejum, não precisa de anestesia geral, anestesia local mesmo, né, que é feito no local, e cortando rápido, depois usa um saco suspensório por um tempo, é bem rápido, né, é uma cirurgia bem rápida mesmo. Então, esse mito também tem que ser desmistificado, e o homem tem que realmente participar do planejamento familiar, né? Quantos filhos querem ter, quem tem que tomar essa decisão, né? A cirurgia da ligadura dá mais trabalho, e a cirurgia de vasectomia 30 minutos rapidamente e pronto, foi feito. Sim, e é reversível essa cirurgia? Então,
são cirurgias que são difíceis de ser revertidas, né? Tanto a vasectomia quanto a outra cirurgia cirúrgica, mas às vezes eles tentam, né? Quando a pessoa se arrepende, tentam reverter, mas nem sempre é um sucesso a reversão. Nossa. Nem sempre é um sucesso. Por isso tem esses pré-requisitos. Sim. E qual que é a relevância de fazer um check-up, principalmente na idade adulta, assim? O quanto isso daí pode ser benéfico para os homens, principalmente? Então, pensando nesse processo de adoecimento, né, a cada fase da nossa vida, a gente tem algumas doenças que são mais prevalentes, né? E quando a gente vai pensar na nossa população, na população negra, nessa parte na fase final da adolescência para mais de 20 anos, o que a gente morre mais pelo Estado, né? De uma forma mais direta, pela necropolítica, né? A gente morre, né, assassinado, né? O Estado nos mata, né? Hoje em dia o Estado não mata só crianças, não mata só adultos, não mata só adolescentes, mas mata também crianças, né? Então a gente morre mais de violência mesmo, né? Então, nessa fase também a gente já tem que começar a pensar, né, em quais são as doenças mais prevalentes na minha família, por exemplo. Meu pai é hipertenso, minha mãe é diabética, então eu tenho mais risco, né, de ter essas doenças. Então, o que eu posso fazer para poder evitar isso? É sempre boa a orientação de um profissional de saúde, para que possa ser sugeridos, né, algumas atividades que devem ser feitas. Por exemplo, essa pessoa tem que... a gente tem que colocar na nossa rotina, no nosso dia a dia, atividades físicas, né? Então, atividades físicas tantas vezes por semana, no mínimo 150 minutos por semana, né? De leve, mais ou menos moderada intensidade, né? A gente também não pode esquecer que a da alimentação também, né? E assim a gente consegue evitar quando a gente começar a ter 30 anos, o que a gente chama de dislipidemia, que é o aumento do colesterol e de triglicerídeos. Esse aumento de colesterol e triglicerídeos entope os vasos, levando no futuro a aterosclerose, levando no futuro a infarto, né? Então, quando a gente começa a ter mais ou menos 30 anos, a gente tem que sempre lembrar de pensar no colesterol, na nossa alimentação, atividade física, manter para a vida toda, né? Às vezes é difícil poder manter uma rotina de trabalho exaustivo com isso. Às vezes descendo um ponto antes para poder andar, caminhar até em casa, né? Descendo um ponto depois para poder voltar andando. Então são coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que também serviriam como se fossem atividades físicas, né? Buscar caminhar um pouco mais, né? Quando a gente vai pensar, então, a partir dos 30, 35 anos, por exemplo, a doença mais comum nas pessoas, nos homens, ainda mais nos homens negros, é a diabetes, né? Então, o que a gente come? Como que a gente pode mudar isso? Então, também são coisas também que são incluídos nesse exame de check-up, né? Às vezes mesmo desde dos 20 anos, a gente já começa a pedir esses exames, pedir função tiroidiana, para pensar em tudo isso, nas doenças e todas. E assim, mesmo se não ter nada, sempre sair do consultório com doutor, o que você me orienta, o que eu tenho que fazer, mesmo que não tenha nada. Meus pais são assim, mas meus pais também não têm, mas isso também não quer dizer que a pessoa não teria, né? Não é porque os pais não têm diabetes e hipertensão, isso não quer dizer que a pessoa não teria. A nossa rotina, o nosso dia a dia é completamente diferente de nossos pais, por exemplo, né? Então, talvez no passado os pais faziam mais atividade física, comiam um pouco melhor, aí conseguiu evitar, né, diabetes e hipertensão, mas o que eu posso fazer para evitar isso? O que eu também tenho que orientar aos meus filhos, né? A partir dos 40 anos, né, a doença mais prevalente é a hipertensão, né, quando a gente vai pensar, né, em saúde do homem,
hipertensão, sendo que para as pessoas negras pode acontecer bem antes, né? Tanto a hipertensão quanto a diabetes podem acontecer bem antes, dos 30 e pouco já podem acontecer. Então, quais são a gente tem que discutir, né, esse processo de adoecimento, e também quais são as drogas, né, as medicações mais melhores para a população negra, né? Que são mais eficazes, que eu queria dizer, né, na nossa população. Então, tem vários estudos sobre isso, né, norte-americanos. A gente tem que desmitificar esse mito de democracia racial, que diz que a gente está num processo de miscigenação. Também aconteceu nos Estados Unidos, mas lá se viu que tem drogas que são melhores para a população negra no tratamento de doenças, né? 45 anos, né, como eu falei mesmo, do câncer de próstata na nossa população, né, buscar a partir dos 40 anos, já geralmente muitos médicos já começam a pedir isso como esse exame, PSA, né, o PSA, para ver como é que está essa saúde da próstata, né. A partir dos 50 anos, a gente não pode esquecer que não é só um check-up só de exame, a gente tem que lembrar de também pensar, por exemplo, em câncer, de 50 de 100, a gente tem que pensar em câncer. Então, a gente tem que rastrear câncer do colo, câncer de coloretal, né? Câncer do intestino, que se fala assim, câncer coloretal. E também a gente tem que pensar também que a gente tem que fazer uma colonoscopia, né? Que serve como rastreio. Se for identificado pólipos, esses pólipos são retirados e assim evitados no futuro um câncer, por exemplo, de intestino. Uba visitou todas essas memórias como se elas fossem uma fumaça envolvente, leitosa e evanescente, mas apesar dos momentos bons da infância, as recordações não eram todas agradáveis. Elas o atravessaram, castigando com dor, permitindo sentir outra vez o peso das mãos do pai. Os hematomas instantâneos das lapadas de vara de goiabeira. Os pratos quebrados nos fins de semana em que ele bebia demais. Nos olhos da única pessoa com quem compartilhava o mesmo nome. Uba sempre encontrava o mesmo olhar seco e perdido de quem não consegue encontrar a paz. Se o amor é aprendido, muitas vezes a forma com que demonstramos o amor é a forma com que nos amaram, né? No caso de Uba, mesmo depois de adulto, essas memórias voltam a assombrá-lo e deixá-lo ansioso na criação de seu filho. Na sua opinião, existem outras formas de amar que não seja na violência ou no amor romântico e perfeito? Nossa, eu não ouvia a história do Uba há um tempo, e essa história é um pouco difícil para mim falar dela, porque de todas as crônicas do livro, essa é a que mais se parece com uma coisa que eu vivi, né? Essa é a que tem mais de mim. Então isso é um pouco difícil, assim, para mim. Eu fui um cara que busquei muito ver no meu pai, que é um homem negro, né? Ver no meu pai, ter o meu pai como referência, sabe? Eu sempre busquei muito isso. Inclusive, para quem lê o livro, a coisa do Mr. M, o presente que o Ubazinho dá para o pai, essa história é real, essa história é minha. Então, e a única... É um momento mega vulnerável, assim, meu. Você tá vendo que eu tô com dificuldade aqui de falar, mas tá tudo bem. E essa é uma história minha. Uma vez eu fiz um presente do Dia dos Pais na escola pro meu pai, que era esse desenho do Mr. M. O Mr. M tava bombando na época. Talvez os jovens aqui não vão saber quem era o Mr. M, mas era um mágico do Fantástico, né? E era para dizer isso, né? Meu pai era meu herói, tipo, uma referência para mim, não sei o quê. E aí eu dei o presente pro meu pai me deu a mínima presente, e tipo, um dia depois eu vi o presente no lixo. Eu vi, tipo, meu pai jogou esse cartão assim, amassou e jogou fora.
E aí, para mim, assim, quando eu vi aquilo bateu para mim de uma forma assim que eu me senti mega rejeitado por uma pessoa que eu queria que fosse referência para mim. Então isso atravessou assim minha vida. Hoje eu tenho 30 anos, eu lembro disso como se fosse ontem, né? Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, sabe? Então, mas aí hoje, quando eu escrevo a história do Uba, é interessante porque poucas pessoas perceberam que eu falo do Uba, eu não estou colocando o Uba como um vilão, né? Esse cara que você acabou de narrar, a gente acabou de ouvir a narração dele, ele não é um vilão, é um cara que tem a história dele, né? O Uba, quando ele despreza o presente do filho, na crônica, ele sai por um tempo. E é um pouco disso também, né? A gente é ensinado, a gente aprende a amar, né? A gente muitas vezes ama na mesma medida que a gente foi amado. E hoje, assim, eu tenho muita liberdade para entender que meu pai não era nenhum vilão. Meu pai, quem vai saber o que estava passando na cabeça dele? Eu tinha 7 anos, não podia imaginar o que ele estava vivendo naquele momento. Bom que hoje eu consiga elaborar isso. E aí, respondendo a sua pergunta, se existem formas diferentes de amar, sem ser na violência, ou nos extremos, né, na violência, ou tipo, no amor de filme e super romântico, nananã, eu acho que sim, eu acredito muito no amor entre pai e filho, sobretudo a gente está falando de pessoas, de homens negros, né? Acredito nesse amor que não se comunica de forma violenta e que não precisa ser também nenhuma coisa de filme, sabe? O meu pai me amava, só que ele me amava do jeito dele, e muitas vezes eu não consegui decodificar essa forma de amar, né? A gente isso é mais um problema nosso, né? Já que a gente não fala de problemas uns com os outros, homens, já que a gente não conversa sobre vulnerabilidades, já que a gente aprende a se masturbar ou, sabe, coisas íntimas, vida sexual, com o que os amigos dizem, com o que alguém diz na rua, alguém conta na escola, né? Meu pai nunca me falou sobre isso. A gente nunca teve uma conversa sobre vida sexual, né? Então, tipo, como é que vai demonstrar que se já não conversa, se já não fala, se a comunicação é toda truncada e violenta entre gerações, como é que você vai esperar agora que o teu pai te ame de uma forma mega expressiva, né? A gente precisa chegar nesse lugar de maturidade, que é entender que existem diferentes linguagens. O amor existe, o amor ele pode ser transmitido em diferentes linguagens, né? E eu acho que é isso, né? Eu acredito que a nossa linguagem, sobretudo, ela pode melhorar, né? Eu acho que a gente precisa, para ontem, aprender a comunicar o amor de uma forma melhor, né? Todos os homens, e aqui não só de pai para filho, mas de amigo para amigo, de irmão para irmão. Eu tenho aprendido a melhorar minha comunicação de amor com meu irmão, tipo, agora. Porque eu vejo meus amigos e eu penso que eles são mais meus irmãos do que meu próprio irmão. E aí, sabe, depois de não sei quantos anos, a gente está se permitindo ter novas conversar de coisas que a gente nunca conversou. Ou seja, eu estava reclamando do meu pai, que não falava comigo de sexo, mas eu nunca falei com meu irmão, que é, sei lá, 7 anos mais novo que eu. Então é isso, cara, a gente fica preso num ciclo e que ele só vai ser quebrado se a gente decidir quebrar. Não vai ter alguém que vai vir aqui e vai interromper esse fluxo. Eu acho que esse é o nosso momento, a gente está num momento perfeito, assim, eu acho que homens pretos nunca conversaram sobre essas questões como agora, né? Esse é o momento dos nossos filhos vai ser melhor ainda, porque tá na hora, né, da gente agarrar esses diálogos e a mão que a gente dava porrada um no outro, a gente vai usar essas mãos para interromper esses ciclos,
E eu acredito muito nisso, assim, pode parecer uma esperança meio boba, Sim. mas eu acho que esse espaço aqui da gente aqui já falando, já é uma quebra de ciclo, e é isso que a gente tem que fazer daqui pra frente, cara. Já é a prova de que algo andou, então, sem dúvida, vai andar para os nossos filhos. E quando você fala que o Uba não é um vilão, e eu acho que isso daí na história já tá mostrando ali nas suas nuances, porque você traz o passado do Uba. E quando você traz a história dele, mais do que só o momento ali, o hoje, você humaniza. E aí, isso me fez refletir sobre um livro que eu li chamado O Melhor que Podíamos Fazer. Ele é um HQ sensacional, de uma vietnamita, e ela conta a história dos pais dela. Porque a mesma, eu acho que, se não todo mundo, mas muitas pessoas, elas têm essa coisa de tipo assim, pô, mas meus pais não me entendem, por que eles não fizeram isso? Por que eles não fazem isso? E aí, nessa história, ela fala o seguinte, Volpe: eu vou visitar a história dos meus pais, e aí eu vejo que eles viveram no meio da guerra do Vietnã, que eles sofreram muito, que eles são imigrantes, e começa a pontuar. E aí, quando você olha para você, olha para sua família, você fala assim, cara, o que minha mãe não deve estar passando, o que ela não deve ter de memória, de recordação de antes, quando era muito mais difícil, enfim. E esse livro me fez refletir muito sobre a minha relação, por exemplo, com a minha mãe. Então, eu acho que é um livro que, enfim, tá aí, leiam, porque... Qual que é o nome mesmo? O Melhor que Podíamos Fazer. É lindo, e é HQ, tem imagens, é bem emocionante, assim, é bem bonito. Então, acho que vamos olhar com cautela, com carinho, e tentar entender as nossas próprias histórias. Porque quando a sua mãe falar, olha, eu passei por isso, você vai falar, putz, talvez seja por isso que ela tem essa reação. E nós, a mesma coisa, quando a gente passa a história para os nossos filhos, a gente também já justifica, olha, é aqui, cara, aconteceu isso comigo, eu tô tô querendo melhorar e tudo mais, mas olha o meu lado também, porque, né, as dores, as cicatrizes, elas continuam ali. Então é bem bonito. Acho que o Uba, você traz esse lado que poderia parecer ser vilão, mas quando você já traz esse histórico, a gente vê que as histórias se repetem. E quais histórias não estamos repetindo com relacionamentos com nossos filhos, amorosos, de amizade? Só estamos repetindo. Muitas vezes com crítica ao nosso ancestral, né? Nossos pais, aos nossos avós. Mas, na verdade, a gente só repete, né? Sim, já dizia Elis Regina, né? Que nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E isso é muito real. Às vezes eu tô na cozinha, sei lá, lavando louça, falo com a gata, falo do jeito que a minha mãe fala, assim. Eu fico, meu Deus do céu, tipo... Caramba, a gente é tudo igual, né? Vai repetindo e vai passando. Exatamente. Só que é o seguinte, né? Muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, né? Nós como homens, de uma forma geral, a gente é ensinado a viver de um jeito. Primeiro dia de escolinha de um menino, a volta para casa dele, a pergunta é: quantas namoradinhas você já tem? Então, esse menino já está sendo ensinado que o ideal é ter várias namoradinhas. A gente começa a hipersexualizar esse jovem preto, principalmente, e a gente começa a estimular o machismo de todas as formas nele, e aí, num determinado momento, parece que vira chave.
e esse garoto já não é só mais um menino. Esse garoto, ele passa a ser um adulto responsável pelas suas ações e que ter várias namoradinhas é errado, que bater na menina ou no colega é errado, enfim, que não lavar a louça é errado, que não... Mas de um dia para o outro. Então, quanto que a gente é cobrado, e de uma forma muito repentina, como jovens negros, que parece que de um dia para o outro você tem que aprender a ser esse homem correto, né, correto entre aspas aqui, enfim, que siga esse padrão. Cara, você sabe que é uma transição que tá longe de ser tranquila, né? Porque parece que eu não sei quantificar como é que foi para as mulheres, mas pelo menos para mim, sendo o irmão mais velho, às vezes eu sinto que eu me tornei muito sério, ou amadureci mais rápido do que eu deveria. Eu poderia ter tido aí alguns anos a mais para errar e acertar, né? Para testar e falar qual é o meu limite. Às vezes eu sinto hoje, com 35 anos, às vezes eu sinto que eu me amadureci muito rápido por essa posição de ser irmão mais velho, por ser exemplo, né? Eu sendo mais velho, eu tava puxando mais dois atrás de mim, que se visse eu fazendo coisa errada, ia falar, se ele faz, eu também posso, né? Então, tem aquele padrão de comportamento muito, muito pesaroso, e eu realmente tomo esse cuidado para não passar isso aqui em casa, né? Porque aqui em casa, a minha mais velha é uma menina. E, importante dizer, o meu mais novo é uma criança autista, né? Ele é autista, então ele tem padrões de comportamento que são diferentes de uma criança típica, né? Neurotípica, como a gente chama. Então, a tendência, não quer dizer que isso vai acontecer, mas a tendência é que a minha filha mais velha acumule uma carga maior de responsabilidade para com o irmão mais novo, né? Então, é um cuidado que eu e a minha esposa a gente tem que ter aí desde agora, para não pesar muito a mão nela. Quando você fala de comportamentos, principalmente essa questão da hipersexualização do corpo negro, é que acontece com meninos e meninas. Mas, de novo, a gente vê uma hipersexualização talvez mais bruta com o homem. E aí eu falo assim, por que ao invés de hipersexualizar, a gente não pode intelectualizar o corpo negro? Por que as pessoas, quando olham, principalmente nessa fase aí a primeira fase adulta, quando você tá ali até os seus 23, 24 anos, né, que você tá tipo um pavão dentro do cercado, por que as pessoas não podem olhar para mim e falar assim, cara, esse vai ser, olha aqui, vai ser médico, esse vai ser engenheiro, esse vai ser doutor. Cara, eles querem ver o corpo negro malhadão, ombro largo, peito estufado, não sei o quê, né, cabelo bonito. As mulheres também têm esse peso muito forte de ter que estar com o cabelo aceitável, a pele aceitável, com o corpo aceitável, enfim. E é difícil a gente, de novo, eu vou trazer um pouco da minha experiência, porque os meus filhos ainda não estão nessa idade de transformação, né, desse salto aí da última infância para a primeira fase adulta. Mas na minha fase, eu tive duas questões que mudaram muito a minha percepção, né? Primeiro, que eu sempre fui uma criança gorda, sempre, até os meus 16 anos eu fui uma criança gorda, e uma das maneiras para que eu fosse aceito, né, dentro da turma, de alguma maneira, foi pesar a mão na educação. Então eu sempre fui muito educado, sempre fui muito inteligente, eu me cobrava para que as melhores notas da escola fossem as minhas. Os pais dos meus amigos me adoravam, todos os pais me adoravam, nossa, Luizão, porque meu nome é Luiz Felipe, na escola era Luizão, porque eu sempre fui muito grande. Então, nossa, Luizão é isso, Luizão aquilo, tudo mais. Então, a educação me permitiu, né, que eu fosse bem aceito pela turma, porque eu nunca fui nem o primeiro escolhido na aula de educação física e nem o primeiro a ser escolhido nas dancinhas, nos bailinhos de garagem. Nunca, cara, nunca, tá? Então, de novo, a questão da educação e do conhecimento me permitiram ser aceitos. E logo nessa primeira fase dos 20 aos 25 anos, comigo, eu fui participante de Big Brother, eu fui um ex-BBB. Então, eu saí de lá com 22 anos, 21 para 22 anos, com uma exposição nacional. As menininhas caíam matando, literalmente, né? Mas, de novo, neste caso em específico, eu era uma figura
pública, entre aspas, né? Eu era um ex-anônimo. Mas a gente vê isso acontecendo muito com a molecada negra, homens e mulheres, né? Então, a primeira questão que aí, eu falo isso com a minha filha hoje em dia, eu falo assim, você é muito bonita. Eu falo isso pra ela. Eu falo, você é muito bonita. Agora você precisa se esforçar para ser mais inteligente do que bonita. Bonita você já é, você não precisa fazer força. Você precisa se esforçar para ser inteligente. E é por isso que é importante para a escola, é importante fazer lição de casa, é escutar a professora, né? Porque eu não posso deixar que ela seja vista somente como uma pessoa bonita. A Helena tem que ser uma pessoa competente, educada, ter fácil acesso a todos os lugares onde ela frequentar, seja uma favela, seja uma grande empresa. E como bônus, cara, o bônus dela vai ser bonita, ela vai ter a beleza dela como bônus, mas isso não vai ser o que vai definir ela, porque beleza acaba, beleza vai embora. Ela vai ser muito valorizada, a beleza em geral é muito valorizada até seus 30 anos, depois ela é descartável, vai aparecer alguém mais jovem, mais bonito que você. E aí como é que fica a autoestima? Né? Então, esses dias eu estava vendo uma reportagem, acho que foi na Record, se não me engano, foi na Record, que o Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica em menores de 18 anos. No mundo. Cirurgia plástica não corretiva, tá? Tirando casos de queimadura, não sei o quê, mas cirurgia plástica por puramente cosmética e vaidade, o Brasil é, cara, o país que mais opera menos de 18 anos. A pessoa não se formou como pessoa, como indivíduo, e ela já está se mutilando para se enquadrar num padrão. Aí você traz isso para a realidade negra. Que a realidade negra, você nunca teve o cabelo bem aceito, você nunca teve os traços bem aceitos, os lábios bem aceitos, o corpo. A gente sabe que o nosso corpo ele é um corpo mais forte, mais volumoso do que de pessoas não negras. E você, muitas vezes, muitas famílias não têm condições financeiras de botar uma menina de 16, 17 anos numa mesa para fazer uma rinoplastia, para fazer silicone, fazer lipoaspiração. Como é que fica a cabeça dessa criançada, né? Então, de novo, aí a gente traz para uma pergunta anterior que o Vitão me fez. Como é que foi a construção da sua identidade quando você tinha 12, 13 anos? Cara, essa vai ser a base que vai me sustentar de quando eu tiver 19, 20 anos, eu conseguir me aceitar. Eu consegui olhar os meus pares e falar assim, cara, eu sou bonito porque aquela pessoa é bonita, aquela pessoa se parece comigo, né? E eu sou bonito porque ela me acha bonito também. E ela me acha bonito porque eu sou parecida com ela, né? Eu me formei a partir disso, a partir desse lugar de não, homem, eu sou homem, e eu tenho que pegar muitas minas, e é isso, e eu tenho que performar muito bem sexualmente, eu tenho que falar quantas meninas eu estou pegando e ao mesmo tempo, e transando ao mesmo tempo, enfim, diversas coisas. Só que aí chegou um momento onde eu tive, por exemplo, que entender que eu já não estava mais na adolescência, se é que deveria existir essa adolescência. Mas eu já não estava mais nesse lugar. Não só por mim, não só pela minha idade, mas pela cobrança social que eu vivia. Ou seja, as pessoas já estavam me cobrando, a sociedade te cobra, enfim, as pessoas com que você se relaciona te cobra maturidade, te cobra responsabilidade afetiva e tudo mais. Só que não, cara, peraí, eu não sei ser outra coisa, eu não sei ser outra pessoa a não ser este corpo bonito. E que eu não sei dar sentimento, eu não sei dar afeto. Do que você tá me falando? Você quer sexo? Eu tenho sexo pra te dar. Eu não sei dar afeto. Como que eu faço isso? Em que momento era pra eu ter aprendido isso que eu não aprendi? E foi duro, e é duro. E é duro todos os dias. Porque dar afeto pra mim, isso daqui eu estou me expondo ao máximo, é extremamente difícil. Porque a vida inteira foi me tirado este lugar de afeto. Inclusive, o único lugar de afeto que eu conhecia era o de amigo.
Que quando eu tinha uma amizade muito forte com alguém, meu amigo, ele é engraçado, ele é divertido, mas é meu amigo. E eu me vi muito nessa história que você contou, Elane. E aí, eu já emendo na pergunta. Você quer complementar? Moana tá aqui dando. já eu mostro ela. Moana é podcaster. Total. Nossa. Boa. Como essa adolescência estendida ela atravessa o homem preto, porque como que eu vou deixar de ser adolescente? Como eu vou me desapegar dessa única coisa boa que esse mundo me deu para ser adulto? Essa coisa parece boa, mas não é boa. Né? Eu sei que a gente está falando bastante, né? E aqui o nosso foco é pensar a questão das masculinidades, mas eu vou trazer só um pouco a questão das mulheridades, das feminilidades. Eu vou trazer só uma questão, e aí falando da questão de raça também, né? Falando de uma questão racial, das relações raciais, uma coisa muito importante. Quando o menino negro, o adolescente negro, eu falar disso, e aí vou falar desse reflexo na idade adulta, inclusive. Quando o adolescente negro é eleito, um menino bonito, lindo, tesão, bonito e gostosão, tem outros meninos negros que não foram eleitos esse garoto, né? E aí resta ser o engraçado, o palhaço, o divertido, né? Então tem sempre, né? O engraçado fui eu, o bonito fui eu, o inteligente, né? Porque aí tem também o inteligente, o engraçado, o bonito, o pagodeiro, o funkeiro, o cantor, o dançarino, né? Mas você mesmo é um estereótipo aí, né? Você se encaixa em algum estereótipo. Isso acontece com os meninos, né? Então é uma tentativa de sobrevivência ao ensino fundamental e médio, né, a escola, uma tentativa de sobrevivência, se encaixar em um padrão que parece bom, mas que lá na idade adulta vai ter um desdobramento muito intenso. Só que aqui na adolescência, né, eu vou falar aqui nesse lugar que eu estou falando agora da adolescência, esse menino, para provar que ele é legal, ele precisa humilhar as meninas negras. E em alguns momentos eles fazem isso. Isso é feito. Um dos desdobramentos dessa violência sexual que eu falei, por exemplo, é a humilhação das meninas negras que não são bonitas como as meninas que chamaram ele lá de lindo, tesão, bonito e gostosão. E é pedido não, é delegado a esse menino, né? O menino engraçado, ele tem que tirar sarro da menina que tem graça, e a menina que tem graça é a menina negra. O menino lindo, tesão, bonito e gostosão pode ficar com a menina da escola que ele quiser, menos a menina negra da escola. Então, o quanto vai sendo ensinado para o menino negro que se ele é lindo, tesão, bonito e gostosão, se ele é engraçado pra caramba, inteligente pra caramba, por que ele vai se contentar em relacionar-se com alguém que está num lugar dito, entre aspas, inferior? E entra aí a solidão das meninas e das mulheres negras, né? Entra aí essa solidão. E aí eu tô falando dentro desse padrão heterossexual, que aí se a gente for falar dos meninos gays negros também, existe essa solidão dos meninos gays negros, e tem também, muita gente fala, a solidão da bicha preta, né? Então a gente vai pensando o quanto essa situação da professora que eu contei, que falou lindo, tesão, bonito e gostosão, parece elogio, parece uma tábua de sobrevivência para esse menino, mas é a perpetuação e é um jeito perverso de olhar para o corpo desse menino e dizer para ele qual é o lugar que ele vai ocupar na sociedade, ou inteligente, ou engraçado, ou bonito, ou pagodeiro, ou funkeiro, ou dançarino, e qual é o lugar que ele não deve ocupar. Você não deve pegar meninas feias. Meninas feias numa sociedade racista, nós sabemos que são as meninas negras, né? Então, quanto ao erotizar esse menino, gracejar esse menino, promove-se a solidão da menina negra, e aí nós temos casos muito recorrentes de meninas negras que iniciam
namoros, entre aspas, com professores na escola. Porque aí chega um homem adulto e está disposto a dar afeto para ela. Aquele afeto que os meninos da idade dela não vão dar, ela recebe do professor adulto. E aí não é afeto, não é namoro, é abuso mesmo. Aí tanto os meninos negros quanto as meninas negras estão sendo violentados sexualmente dentro de um ambiente escolar, sendo assediados sexualmente dentro de um ambiente escolar, por conta de uma estrutura racista, que vai dizendo qual afeto é possível ter. Para o menino, só resta ser o lindo, tesão, bonito e gostosão. Para a menina, só resta o professor de matemática. E aí, nesse sentido, tanto o menino quanto a menina estão extremamente desprotegidos, mas cada um no teu polo. Porque não há um espaço para que esse menino encontre essa menina e diga: caramba, eu acho que eu e você fomos violentados. Eu acho que eu e você estamos aqui sofrendo racismo. Né? Então a gente tem essa situação com os meninos e as meninas. O que acontece? A gente cresce e se torna adulto, né? Na questão cronológica, a gente se torna adulto. E como é que a gente se torna adulto? As mulheres aprendem, sobretudo as mulheres negras, né? A gente vai aprendendo que o afeto que nós merecemos é o afeto da migalha. E os homens negros vão aprendendo que o afeto que eles merecem é o afeto do sexo. É o afeto do desejo sexual, ou da piada, né? Agora tem a coisa lá, vai fazer stand-up, vai tocar um instrumento, vai ser dançarino, né? Tem profissões específicas que são ditas que pessoas negras têm mais desenvoltura para desempenhar, gente, o que é isso, né? Mas aí dentro de uma estrutura extremamente racista, a gente vai crescendo e quando chega na idade adulta, esse homem adulto já foi moldado como aquele. Lá na infância você era um pênis que honrou a sua raça, lá na adolescência você era lindo, tesão, bonito, gostosão, engraçado, inteligente ou instrumentista, e na idade adulta você só tem que fazer a manutenção para que os seus filhos também sigam esse caminho. E esse é o ciclo, né? É o ciclo. Aí nas rodas de amigos, se você é o sexo que você faz, sobre o que você vai conversar? O que te torna gente no mundo? O tanto de mulher que você pegou. Mulher bonita. Numa sociedade racista, nós sabemos o que é uma mulher bonita, né? Eu acho que eu cortei alguém, acho que Vitor ia falar. Não, mas eu concluí a minha linha de raciocínio aqui também, né? Aí traga aí, Vitor. Cada fala sua é uma conclusão de podcast, não é só de pergunta. Exatamente, a gente pode encerrar em qualquer momento, sempre. É muito contundente. Se a conexão cair, não tem problema. Eu estou muito tranquilo. Quando eu for editar isso aqui, eu tenho uns 4 programas. Mas se queria atravessar Vitor, eu acho que nesse momento tem muitas cabeças explodindo por aí, né? A minha, ela explode a cada fala de fato, assim. A gente vê os estereótipos, vê as interações, a gente vê realmente o que acontece, né? A gente tem algum tempo que não está nessa escola, né? E a gente está começando a entregar as crianças para ela. E é uma preocupação realmente, né? De como a gente vai ter meios. Eu acho que a gente não vai conseguir resolver isso aqui, hoje, nesse programa, principalmente, mas levantar essas questões. Cara, olha o que vai acontecer se a gente não começar essa conversa. Olha o que vai acontecer se essa conversa não for levada para outro patamar, para outro nível, né? O potencial, a gente já viu, isso aí é muito intrínseco à idade, né? Bacana é que a gente está conseguindo manter essa cronologia de maneira muito clara e concisa, e vai acontecer alguma coisa, né, com essa criança. Eu acho muito bacana assim, esse arco narrativo que a gente está construindo. Eu vou deixar com o Vitor aqui. A manutenção deste lugar, eu acho que foi uma das suas frases que mais me pegou, porque é justamente sobre essa manutenção deste lugar que a gente tenta fazer na idade adulta. Vitor, deixa eu completar também rapidinho. Eu acho super curioso, porque o exemplo que você trouxe, a história que você trouxe, e até o Vitor também senti que ele ficou realmente tocado, e me toca de certa forma porque eu fiz a FATEC, e lá teve até um concurso chamado Garoto Primavera, e era mais por questão de final de ano mesmo,
E assim, eu disputei na época, até ganhei, não era o mais habilitado, assim, né, fisicamente falando, só que eu sempre fui muito comunicativo, então eu conheci o diretor, conheci os inspetores, conheci todo mundo, então eu acho, né, a gente chegou a essa conclusão que, na real, eu fui escolhido por ser uma pessoa comunicativa dentro da escola que tinha diversas amizades. Mas a questão é que, assim, pelo concurso, os meninos que tinham corpão e tal, desfilaram sem camisa, de sunga e tal, por fim, até o diretor acabou sendo afastado. Foi uma coisa assim, nesse nível de... Porque foi parado até na televisão, acho que a Record, a SBT passou, a reportagem. E o homem, a partir de todas essas fragilidades, não consegue separar, não consegue demonstrar afeto com uma mulher de uma outra forma a não ser a violência e através da raiva. Como que é dado isso para você, professor? Como que isso desencadeia? Então, esse processo que se inicia lá na infância, dessa criança observando a tantas vulnerabilizações que ela passa. Depois, na infância, vem a juventude. E aí você chega na fase adulta, onde se cristalizam determinados valores. E aí você passa a achar que aquilo realmente é natural, é assim mesmo. Porque é tão batido que você tem que se cuidar, que você tem que ver a sociedade, que essa emoção, esse homem vai extravasar principalmente na pessoa que mais o conhece, no caso da violência contra a mulher. Como que é isso? Esse homem que vem apanhando a vida toda por ser preto, por ser periférico, por ser de uma classe social mais baixa, ele vem acumulando frustrações, e essas frustrações acabam se transformando em mágoas. E eu falo de todos os homens, de todas as cores, de todas as etnias. Agora, por que é mais perverso com homens pretos? Porque já tem uma conta, um legado, um histórico de aguentar mais uma situação, né? De aguentar mais uma violência social. Então ele não dá conta do quanto ele está reproduzindo a violência nos seus relacionamentos amorosos. E muitas vezes, hoje mesmo, um cara de manhã no grupo reflexivo, um homem preto, farmacêutico, que fez faculdade, ele fala: Sérgio, depois que eu tiro meu avental, que eu guardo meu crachá, a polícia não pergunta quem eu sou. Eu desço do meu carro, eles vêm em cima, perguntando de quem é aquele carro, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou carregando na minha mala. Eu não sou o farmacêutico que fiz pós-graduação. Eu sou um homem preto. E agora, com essa Lei Maria da Penha, né, eles puxam meu histórico e vê lá: ah, negão, bateu em mulher, né? Só podia. Como se isso justificasse. Claro que eu me responsabilizo, Sérgio, pelas minhas ações. E vocês estão ajudando isso, a entender esse processo. E eu não estou aqui me justificando. Mas eu quero entender dos vários processos de violência da qual eu também passo ou sou responsável, porque eu não sou santo, Sérgio,
eu não sou santo, mas eu quero trabalhar para ressignificar isso. E isso é impedido na sociedade, porque botam uma tarjeta aqui que eu não posso ser diferente. Eu cometi erros, Sérgio, cometi no meu relacionamento, mas eu quero ressignificar tudo isso, mas eu não tenho a oportunidade. Imagina quem está no presídio, imagina quem está numa outra situação, que não tem estudo. Eu tenho, e ainda estou aqui nesse grupo reflexivo, aprendendo com vocês a ter uma outra oportunidade de ser pai diferente. Porque como eu agredi a minha filha, foi ela que me denunciou, e quando eu cheguei na delegacia, falaram que só podia ser negão. Então veio o preconceito em dobro de uma coisa da qual nem os policiais sabiam, mas simplesmente pelo que eu pus o pé na delegacia, fui chamado de só podia ser negão. Então eu falei para ele que é assim mesmo. O processo de libertação passa por dores internas. Que esta situação só veio agora. Então, o mundo de privilégios que ele teve cai, porque quando ele percebe que esse mundo de privilégios, na verdade, é uma gaiola. E ele, como pai, também está vendo que estava educando os filhos da mesma forma. E aí, ele está conseguindo participar do projeto e também conseguindo ser um pai sem essa agressão da qual ele cometeu com a mãe, com a irmã, né? Ele percebeu que a filha tem direito, sim, de ter namorada, porque na cabeça dele, a filha tinha que ter namorado. Então ele ameaçou a filha porque ela estava namorando com uma menina. E aí ele não viu a repetição, a reprodução da violência que ele também sofria na sua vida. E aí agora ele está entendendo o que é ter respeito a LGBTQIA+, na sociedade. Porque um pai, para ele falou assim, um pai espera que uma filha tenha um namorado, né, Sérgio? Mas isso era coisa da normatização da sociedade. Minha filha agora, eu respeito. Eu tenho maior admiração por ela. E acho que ela é melhor do que eu. É isso, a gente, como sociedade, acaba criando homens por uma vida inteira violentos, sem afeto. Tá chorando por quê? O homem não chora? Ah, você tá apaixonadinho. É um otário. A vida inteira, este homem é colocado neste lugar da agressividade, da falta de afeto, da falta de empatia, da sua palavra ser a única e a que mais importa. E aí, de um dia para o outro, este homem, esse menino, essa criança que se tornou jovem, adolescente, se torna homem, e aí falam, viu, tudo aquilo que você aprendeu, isso é errado. Se você fizer mais uma vez aquilo tudo que você aprendeu, você vai ser condenado para essa vida. É uma condenação. Uma condenação de algo que você não sabe que fez. Porque aquilo dali é tão natural, né? O homem cometer agressão, não ter empatia, não olhar para o outro, não ser carinhoso, não... Enfim. É natural. Tal quanto comer o arroz e feijão aqui no Brasil, quanto respirar. É aquilo. Quando você tentou fazer errado, ou seja, quando você tentou ser mais afetivo, afetuoso, carinhoso e tudo mais, as pessoas falavam, não, peraí, volta para aquele outro lugar, se fecha, prende suas lágrimas. E não é uma jornada fácil de entender que toda a sua vida você foi criado de uma forma que não faz bem
primeiramente a você, depois a seu companheiro ou sua companheira, aos seus filhos e à sociedade como um todo. Vindo para a idade adulta, partindo de tudo isso que a gente conversou até agora, da infância, quando não é falada, quando não é minimamente conversada, né? Olha, esse aqui é seu corpo, isso vai sentir prazer com ele, e às vezes alguém vai tocar no seu ombro e você vai sentir prazer. E é isso. Vi a adolescência ali, a juventude, e de repente você se encontra adulto, tá, homem formado, né, para a sociedade e aí e que de uma hora para outra, aparentemente, de uma hora para outra, você começa a ser responsabilizado por tudo isso. E quando você é criança, fazer de menino, de fazer xixi na rua, de falar que tem várias namoradinhas, de dar beijo, né? Dá beijinho, aí dá beijinho na boca de um monte de gente. E aí na adolescência, isso que a gente acabou de falar, de repente você é adulto e de repente você é cobrado para ter uma mulher só, para parar de se masturbar, para não ter mais esse tipo de pensamento. E é louco, né? Como que faz isso? Por onde a gente começa? É criação de espaços mesmo, né? Para essas trocas, assim. Porque eu acredito que o aprendizado hoje, né? E aí é isso, muitos de nós só despertou agora, assim, tipo, agora que a gente tá fazendo esse movimento de conversar sobre isso, né? Tipo, de buscar lá atrás e, enfim, de fazer terapia mesmo e de fazer a criação desses espaços aqui que, em último caso, para mim, são terapias também, onde, né, a gente pode coletivamente aí, diferente da terapia, buscar algumas respostas aí para algumas questões que, enfim, alguns de nós tá tendo a moral de encarar só agora, assim, né? E aí é um processo coletivo mesmo, porque eu falo isso novamente baseado nas minhas relações, né? E aí só hoje talvez eu esteja me relacionando com uma pessoa que também tem esse olhar de não, é o meu corpo, eu quero retomar aqui esse lugar, né? Tipo de sentir prazer, de pedir onde eu pedir o prazer que eu quero, né? De saber o que eu quero sentir, assim, tipo, é isso, a gente é privado disso, né? Dentre todos esses processos aí, o processo é esse, tipo, saber o que é que eu desejo, né? A gente foi privado disso lá atrás, né? Tipo, e aí é isso, por mais que tenha ancestralidade, o poder, né, de África e tal, isso é inegável, assim, mas por mais que seja ancestral, é geracional também, né? E aí a gente vem de gerações muito doentes e muito adoecidas, né? Tipo, enfim, a escravidão existiu, ninguém vai negar isso. E aí me remete muito uma fala do Laila África, doutor Laila África, que é um escritor aí que fala sobre nutrição. E ele fala, quem que ensinou a gente a fazer sexo? Foi o estuprador, tá ligado? Tipo, a gente aprendeu, né? Tipo, quem ensinou a gente a se olhar? Foi o colonizador, cara. Tipo, a gente se olha com ódio, né? Tipo... E aí, tô falando de homem e mulher mesmo, né? Relações sexuais, assim, a gente não se toca, a gente não sente corpos, né? A gente, enfim, sei lá. É refazer mesmo a história, né, cara? Tipo, muito trampo. Mas eu acho que passa por aí, construção de espaços pra gente trocar isso coletivamente, assim, eu acho que vem coletivamente, saca? Não, pode crer. E a criação desses espaços, é importante que ela tenha, assim, no Homens ao Avesso, que, pô, eu tive a oportunidade de participar algumas vezes, e sentir muito seguro para poder falar aquilo que eu não poderia falar em outro lugar, né? Não porque era muito
bizarro. Ou melhor, era porque era muito bizarro, mesmo eu sabendo, né, que eu não deveria replicar aquilo. Mas eu ia ali, assim como eu via vários irmãos lá indo lá para falar, olha, a minha cabeça está num lugar, ela já está nesse lugar de discussão, de querer. Mas os meus sentidos, não. Eu não consigo, porra, de repente eu quero transar, né? Ou, sei lá, não sei como... Minha parceira trouxe esse problema, eu não sei resolver, tal. Onde, na retórica, parece muito simples. Dá um copia e cola ali e você sai bonito na foto. Mas, sentimentalmente... Tá rolando. Não rola, né? E aí a gente precisa ter esses lugares para que o irmão falou, pô, já passei por isso, tava passando inclusive e tal, e aconteceu isso, né? Ou tipo, cara, não, aqui você também tem razão, e não é se anular. E muita gente faz isso. É louca a visão, né? Porque é isso, a cura é coletiva, mas os problemas também são, tá ligado? Tipo, o que eu vivo não é exclusivo individual, tá ligado? A minha angústia é a sua angústia em algum ponto, é a do Diego, é a do outro irmão, tá ligado? Tipo, a dor é coletiva também, né? Tipo, a gente tá no mesmo lugar. Sem dúvida. E aí passar por esse lugar, uma das pessoas que me ensinou a olhar para essa masculinidade tóxica mesmo que eu tenho e quebrada, né, esfarelada, mas me ensinou a olhar com carinho e acolhimento foi Bell Hooks, porque ela há uma crítica sobre o sistema machista, patriarcal e econômico também, pelo capitalismo e tudo mais, mas ela olha e fala, cara, no final das contas, o cara que está fazendo isso é um reflexo da própria sociedade. Eu não posso te tirar de demônio, sendo que eu ajudei a construir essa sociedade, cara, e você, o meu lado, o meu papel na sociedade, me designaram um papel na sociedade, eu como mulher, e te designaram outro, e quando você exerce seu papel, aí alguém vem e fala, aí, ó, você é isso, tal. A gente se fecha e por mais que a gente entenda que é errado, a gente não encontra caminhos para entender isso, esse movimento, de onde vem, para onde vamos, porque errado a gente sabe que tá. A gente não consegue encontrar outros caminhos, né? Por exemplo, como você falou do tanto, eu não consigo, tem o tipo de sexo que a gente aprendeu e tem este outro. Muitos homens não sabem que existe o tantra, por exemplo, como uma forma de chegar ao prazer. Sim. E aí Bell Hooks me traz isso e eu achei sensacional, cara. Quando eu li, eu falei assim, cara, que louco, porque não é só desconstruir, é construir para algo melhor também, né? Porque aí a gente só fala, quando a gente pensa em desconstruir, só parece escombros, e desconstruímos, e tem escombros. E aí, o que eu faço dessa cidade? Essa cidade que habita em mim, com tantos problemas, preconceitos, né? É tão complexo, né, mano, esse lance de construção e desconstrução. E aí, falando um pouco do falocentrismo, né, a gente vive numa sociedade que é contra o falocentrismo, mas que define a gente, homem negro, pelo tamanho do palco. Tipo, é muito contraditório, entendeu? Tipo, vocês são contra, mas vocês vão definir a gente por isso aqui. Tipo, a única coisa boa que tem no homem preto é o pau, né? Mas contra falocentrismo. Então é tipo, muito louco, saca? É muito difícil. E é louco, porque a gente acaba se apegando nisso, de tipo assim, a gente desumanizado a todo momento, em tudo. Você não é inteligente,
Você já não é boy, você já não é rico, você não tem história. A nossa história como povo preto, ela não é singular no sentido de você sabe de onde veio sua avó, seu bisavô, seu tataravô, não. Então a gente entende a história negra a partir de um contexto, a gente fala, pô, esse aqui é o geral, então um pedaço dessa história também é minha, né? E aí a gente fica vivendo desses recortes e sendo desumanizado a todo momento e aí de repente os caras falam assim, tem que ter o teu título da hora, que aparentemente ele é legal, você vai sair da hora com as minas. E aí esse homem aqui, ó, você vai vestir essa camiseta do cara do pau grande, do negro selvagem na cama, que faz a mina pirar e tudo mais. É louco, até ontem os caras estavam me xingando disso e daquilo, de repente vocês me trazem uma coisa que todo mundo tá querendo ter, né, baseado nessa sociedade, e a gente se agarra nessas migalhas, né? A gente fala, não, pô, agora eu vou ser esse cara aí, ou o pegador, ou o cara que tenta transar horas, o cara que fica toda hora exibindo seu pênis ali de algum jeito, seja através da calça, seja diretamente. E aí é louco, interessante também, a gente pensar nos mano que, tipo, são afetados ao contrário, né, nessa questão. Os mano preto que, sei lá, não tem o pau, acha o grande suficiente, né, tipo, quanto isso afeta a cabeça desse irmão, né, que, tipo, vai se achar incapaz de, enfim, eu não sou o preto pausudo, né, tipo, tô fudido, o que vai sobrar pra mim? Né? Nos dois lados pode, né? São cruéis, esse né? Esse cara que vicia esse homem no tamanho do pau, e esse outro que fala assim, cara, e que são muitos, mano. São muitos, de tipo assim, mano, caramba, o cara tá falando ali que eu deveria ter um bom carrozão, não tem esse pau todo aí que ele tá falando. Eu devo ter algum problema. Tipo, aqueles pretos que se agarram a essa ideia, fala, isso mesmo, eu sou esse cara, né? E aí, de repente, você olha e fala, puta, mano, realmente eu sou o problema. Eu não sou o que isso por todas as mulheres, né? De tipo, esse cara super hipersexualizado. Eu sou apenas um neguinho lá, tá lá de canto e tal. Mas isso também traz feridas para nossa autoestima, né? Putz. É cruel, perverso, né? Dos dois lados, não tem pra onde correr. Talvez correr pro meio, né? E aí correr junto. Correr junto, mano, porque não é possível só um se curar, né, cara? Porque isso daí é um problema negativo. É um problema geral, coletivo, e não há espaço só para um se cura. Se só um se cura, não há cura, né? Não faz sentido, né? Não faz a comunidade que está se curando, né? E não é nem... E a comunidade, e não é longevo, porque, por exemplo, essa mudança que só essa pessoa teve, pode ser que fique só com ela, no máximo para um filho ali, mas já na terceira geração o resto da sociedade tá muito mais pesado, vai bater em cima. Abraça, se perde, a gente volta aquilo. Por isso que tem que ser coletivo, para que a gente veja que, olha, isso daqui não é o movimento certo de se fazer, né? Dá para se fazer de outras formas e a gente não consegue ir sozinho. Trilhando outros caminhos mesmo, né? A gente precisa de outros irmãos trocando ideia, né, para que a gente alcance algum lugar menos doloroso para a gente e para as minas pretas também, né? Porque, afinal de contas, a gente acaba sendo hipersexualizado e buscando essa mulher pornográfica, por exemplo, e que, na sua maioria das vezes, são mulheres brancas e tudo isso que a gente já sabe. E aí a gente fala, pô, mano,
A preta, ela não atende isso que eu assisto todos os dias, tá ligado? Uhum. E quando a gente fala isso, quando eu falo isso, eu não é louco, né? Porque não fala racionalmente. Não é consciente, né? Não é consciente. São mensagens que vão sendo passadas pra gente, de quebradinha, assim como automático, saber. né? E aí o segredo é sair do automático, né? É tomar o controle, né? E essa tomada de controle traz uma angústia, né, cara, também, de até então era só você seguir aquele caminho que todo mundo tava seguindo, isso tava da hora. E de repente você, porra, como que eu tô... Às vezes dá uma saudade, né? Às vezes dá uma saudade de tipo assim, cara, eu podia ser esse cara só do automático, era tão mais simples, né? É verdade. Mas, enfim, o mundo tá girando, né, cara? As coisas estão acontecendo, assim, tipo... É isso, né? A gente tem debatido coisas que eu, sei lá, há 7 anos atrás eu não debatia antes do Valentim nascer. E aí envolvem tudo isso, né? Paternidade, sexualidade, raça. A própria questão da raça, né, cara? É muito recente, né, esse debate que a gente tá tendo, assim, esse cuidado, essa pergunta, né, se a gente realmente ama o homem preto, né? É bem recente, né? A gente tá olhando para isso agora, assim, tipo... Acho que nunca se olhou com tanto cuidado e carinho, né, para essa questão, assim, tentando, talvez, praticar esse cuidado e esse carinho, né? Então, talvez a gente seja os pioneiros nessa questão para passar para frente. Já somos, né? Porque a gente vê tantas lutas aí sendo postas. Não que uma luta tem que ter prioridade à outra, mas a da raça nunca foi uma luta colocada em nenhum lugar, né? De, não, vamos dar atenção aqui. E aí a gente pode ir politicamente, nem esquerda nem direita, não há esse espaço. E aí agora, talvez, a gente consiga construir essa coisa não sólida, porque tudo que a gente construiu, tudo que nossas sociedades construíram foi sólido, mas que se mostre sólido, que as pessoas enxerguem sólido e que a gente ocupe espaços, né, de vitrine. Eu não quero ser o cara preto inteligente e que ninguém sabe que existe. E mesmo que eu seja esse cara que ninguém sabe que existe, eu quero estar lá também para que amanhã um outro cara possa aparecer se for do gosto dele, né? Então, que bom que a gente está tendo essas conversas, esse questionamento desse projeto nosso aqui, ele me toca num ponto muito, muito delicado, porque o quanto que eu me amo, mano. Essa pergunta é pro outro, que tem um preto do lado, e essa pergunta também é para nós, homens pretos, sobre a nossa... o quanto a gente se ama, né? Mestrados, doutorados, teses, livros, muitas pessoas esclarecidas falando sobre o que é o homem preto. E nós, homens pretos, aqui. Ser um homem preto, agora, antes e depois de mim, sempre vai ser algo complicado. Complicado de ser, complicado de explicar, complicado de entender. Porque boa parte dos homens pretos, e eu me incluo nisso, não consegue ser homem preto. Porque antes a gente é homem. E somos criados por nossas avós, por nossas mães e depois por nossas esposas. E muitos de nós nos rendemos às nossas filhas. Então o mundo do homem é um mundo feminino. São as mulheres que moldam o homem. Depois disso, a gente começa a se ver e a se enxergar preto. Nascemos pretos.
Somos educados a ter orgulho de sermos pretos. Mas antes de tudo isso, a gente é homem. E lá na Bíblia, no Velho Testamento, já diz que homem é bastião da família, é varão quando é primogênito. Então toda a carga de responsabilidade de ser reto moralmente, de conhecer a dignidade de se construir uma família, acima de tudo, fazer com que essa família seja uma família coerente com os princípios sociais, recai sobre o homem. E sobra muito pouco para esse homem vivenciar as suas experiências e se entender como ele realmente é. Então não há muito espaço para o diálogo. O homem, ele não tem muito espaço para poder ser homem, porque antes de tudo, ele é o cara que precisa garantir que tudo funcione. Quando dá errado, a culpa é do homem. Quando dá certo, todos ajudar. E isso é muito complicado, porque não é fácil lidar com isso. E boa parte de nós, homens, somos educados para não chorar. Boa parte de nós, homens somos educados para não desviarmos o nosso real propósito. E isso pega pesado. E também nós enfrentamos o assédio psicológico das pessoas que não gostam quando os homens se posicionam. Mesmo os trogloditas, os mal educados, mesmo essas pessoas não têm a chance de serem homens. Por isso que às vezes transgridem e agridem, infelizmente. Mas o que é ser homem? O próprio homem não sabe, porque ele vem do seio da mulher. A mulher o educa. A referência que todo homem tem é da avó, da mãe e depois da esposa e ainda das filhas, quando as tem. Então é muito complexo. E daí você é homem, o garantidor dos reflexos sociais, e ainda é preto. Aquele que quer ser, que entende ser, que sabe ser, e vira objeto sexual. Um objeto sexual que nem é experimentado, é só para olhar, para ver. Não se toca, não se pega, não abraça, não beija. Não daquela forma como gostaríamos que fosse, nós, homens pretos. Vivenciar essa pretitude masculina, ela é complicada. Não é fácil, não é simples. E às vezes intimida e recolhe esse homem no seu âmago de orgulho, de prepotência talvez, e de antissocialidade, né? Porque perde-se aquele afã de ser social. Não são todos, é claro, né? Toda regra tem exceção, mas a grande maioria perde a essência. E é essa ausência de essência que sufoca o amor preto. O amor preto, ele é negligenciado. O amor do homem preto é negligenciado. O homem preto, ele serve para, ele não é para. E a luta, mesmo calado, no silêncio, na introspecção, é para que esse muro caia. Empodera-se todo mundo, mas negligencia o homem, e principalmente o homem preto. E acredito que a gente precisa fazer com que esses paradigmas da sociedade sejam quebrados. Porque quando esses paradigmas forem quebrados com relação ao homem e ao homem preto, muito do que há de discriminação, de preconceito, de atitudes nefastas vão sumir. E tudo nasce lá atrás, no ventre. É dessa brotação, dessa semente fluida, dessa semente sem sexo, dessa semente pura, que vê a luz, que pode surgir a esperança de um futuro diferente. O amor preto é o amor incondicional. Não por ser preto, mas por ser humano. Amar incondicionalmente provoca a ausência do que há de mais ruim na face da terra. Amar incondicionalmente provoca nas pessoas a possibilidade de ver a luz no final do túnel. Isso pode ser um lugar comum, mas não é.
A gente busca isso, mesmo que não fale. E a gente precisa falar mais. A gente precisa fazer com que o amor reverbere. Quanto mais eu amo, mais as coisas acontecem. E quem nos ensinou isso há quase 2.000 anos e 500 atrás, Jesus Cristo. Ele deixou bem claro que quando se ama, as coisas se transformam. E aqui não vem a questão da religião, não. Sabe? Aqui vem a questão do homem que se fez presente no momento em que os humanos haviam se esquecido do que era o amor. E por amor ele se deu. Sem medo, com propósito e garantindo que aquilo que ele estava fazendo iria transformar a humanidade e transformou. Então acreditar nisso não é simplesmente acreditar nas palavras sagradas, que são sagradas sim, e são profissões de fé, mas é muito mais do que isso. Ele provou que quando se ama, se vence, mesmo que pareça que tudo está perdido. Por isso, eu te amo, como homem preto. Eu te amo, como homem. Eu te amo, como humano que sou, vendo você em mim. Eu te amo. Vamos conversando. Este foi mais um episódio da série Eu Te Amo, Homem Preto. Muito obrigado por nos ouvir até agora. Você nos encontra nas redes sociais com o @paispretos e para dicas e sugestões você pode nos enviar um e-mail no paispretospodcast@gmail.com.